Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Na medida em que Jesus ele vai aproximando-se do momento em que ele vai se entregar por amor pela nossa salvação, ele vai relembrando os apóstolos sobre o que vai acontecer. É tipo uma preparação que ele faz. Ele fala uma primeira vez, ele fala uma segunda, e ele fala uma terceira. E na quarta acontece tudo que ele acabou falando. É o que nós vimos hoje no início do Evangelho, nesse capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Quando estava se aproximando esse tempo, aí o Filho do Homem, Jesus começou a dizer para eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Vejam só, os santos sempre disseram e nos ensinaram: lembrar dos sofrimentos de Jesus é salutar, é bom para a nossa alma. Nós não podemos passar um dia sem lembrar da paixão do Senhor. Ali quando o salmo, o salmista fala: lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Muitas vezes a gente pensa, que lembrar das maravilhas do Senhor é simplesmente lembrar de alguma coisa que Deus fez na nossa vida. É muito mais do que isso, é lembrar o que realmente Deus fez por nós. E o que foi que Deus fez? Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho, por amor a nós, para que nós pudéssemos nos salvar. Ele deu o Filho dele pela nossa salvação. Então é preciso sempre lembrar. Olha o que eu estou dizendo, todos os dias. Todos os dias nós deveríamos reservar um momento, uns 10 minutos, uns 15 minutos da nossa vida para meditarmos a paixão do Senhor.
Lembremos que a própria igreja, ela não nos deixa esquecer isso. Por exemplo, a missa. A missa é o sacrifício de Cristo. É tudo isso que Jesus falou agora para ele. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Todos os dias, você que participa da missa diária, ou você que vai na missa dominical, quando você for à missa, você precisa ir lembrando disso. Eu estou indo para participar do sacrifício de Jesus na cruz. E ali na missa é relembrado, né? Na noite em que ia ser entregue. Está vendo como a igreja lembra? Faz-nos recordar na noite em que ia ser entregue. Ele tomou o pão. Ele tomou o cálice. Esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Todo mundo se admira do Padre Pio, né? Das chagas do Padre Pio. Tanto que no tempo em que ele ainda estava vivo, né? Vivia aqui conosco, as pessoas ficavam numa curiosidade de olhar, de ver o Padre Pio e ver aquelas chagas. Então ele colocou umas luvas nas mãos que escondiam. Mas como foi que essas chagas, elas apareceram em Padre Pio? Primeiro porque Padre Pio amava a paixão do Senhor. Ele se admirava quando ele meditava, quando ele pensava no quanto que Deus tinha dado a vida por ele, e ele não era merecedor disso, coisa nenhuma. Aí lá conta na vida dele, né? Quando ele estava lá, diante do crucificado, vendo Jesus crucificado naquela imagem, e ele meditando os sofrimentos de Jesus, de repente ele começou a sentir aquelas dores no corpo dele. E quando ele começou a observar, estava impresso no corpo dele a paixão de Cristo. Não esqueçamos que São Paulo também dizia: eu não prego outra coisa a não ser Cristo crucificado. Eu não tenho outra pregação a fazer para vocês, a não ser falar de que Jesus foi crucificado por amor a nós. São Francisco de Assis, quando ele sobe lá naquele monte, e lá também ele meditando a paixão de Jesus, aí aquele serafim vem, e aí as chagas também aparecem nele. E uma das coisas que São Francisco ele fazia quando ele estava lá em cima, meditando a paixão do Senhor, ele chorava e chorava. E por que ele chorava? E ao mesmo tempo que ele chorava, ele gritava: o amor não é amado. E chorava. Porque se nós meditarmos a paixão do Senhor, não teria como nós não nos apaixonarmos por Jesus. Se você quer se apaixonar por Jesus, medite a paixão do Senhor, não tem outra forma. Nós não vamos conseguir amar Jesus apenas meditando a cura de Bartimeu, a conversão da mulher adúltera. Não, nós chegamos a amar Jesus quando nós meditamos a sua paixão. E veja como é que a igreja faz, né? Terça-feira, meditamos os mistérios da sua paixão. Toda sexta-feira no terço. No sábado, na sexta-feira, a mesma coisa. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. Veja que na sexta-feira da paixão, tudo está voltado para aquele momento sublime, aonde Jesus ali está diante de Pilatos e ele sofre
por amor a nós, passando por tantas vergonhas. Por exemplo, quando ele é desnudado, tiram a roupa dele na hora em que ele carrega a cruz. Na hora em que ele é colocado, ou melhor, na hora que a cruz é colocada no chão, e de repente ele vai para ser crucificado, ele não foge. É muito amor de Deus para conosco. E na história da igreja nós vamos ver, né? Para nós não esquecermos, aí aparece esse tal do santo sudário, aquele pano, e naquele pano está contido, está ali representado, está mostrado ali o sofrimento de Jesus, como ele ficou. Ontem eu estive com algumas pessoas lá no Mosteiro da Sagrada Face, né, que tem aqui em Roseira, e ali tem a congregação dos sacerdotes, né, daqueles padres que rezam pelos sacerdotes. E o fundador dessa congregação, ele no dia da sexta-feira da Paixão, foi pedido que ele pintasse, né, num pano lá, a face de Jesus, para que tivesse aquele ato de Verônica, né, que Verônica pega o pano e ali, ó vós que passais, quem é que está aqui? Ela vai cantando ali, né, e se canta em latim. E ele fez a pintura do rosto de Jesus, e quando ele fez, a pintura não ficou muito boa não, porque ele não era um bom artista, ficou feia pra caramba. Só que quando foram olhar pelo verso, né, do pano, estava estampada a face de Jesus, da mesma forma como está no Santo Sudário. E levaram para pesquisar, para saber, e ali observou-se que não tinha como uma pessoa fazer algo tão feio e do outro lado aparecer bonito. Era para ficar mais feio ainda, e apareceu bonito. Então nesse Mosteiro da Sagrada Face, aqui em Roseira, se vocês forem lá tem um altar dedicado a essa face que está lá, né? De um lado está o lado realmente que ficou feio quando ele pintou, e do outro lado está a pintura como Deus pintou. Mas para quê? Para que nós não possamos de maneira nenhuma esquecer do quanto que Jesus sofreu por nós. A devoção maior de Santa Teresinha era a Sagrada Face, né? Tanto que ela colocou até o sobrenome dela, esse, né? Santa Teresinha da Sagrada Face, porque ela meditava. Agora, o que é que isso causa em nós quando nós meditamos a paixão do Senhor? Bem, a primeira coisa é o que eu já disse, né? É amar a Deus. Não tem como não amar a Deus. Não tem como você meditar a paixão do Senhor e não ter o Senhor como o seu herói, o seu super-herói. Não tem como. O segundo, a gente olha e diz assim, mas meu Deus, como o Senhor, sendo Deus, passou por isso tudo, por amor a essa simples criatura que ainda no dia a dia só faz te ofender. E se o Senhor pudesse fazer de novo, o Senhor faria. Isso causa vergonha em nós. E por causar vergonha em nós, isso nos leva também a pedir para Ele, Senhor, que eu não te ofenda mais. Isso causa em nós
essa compulsão na nossa alma de querer amá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração. Um outro fruto que nós tiramos da meditação da paixão do Senhor: diante dos nossos sofrimentos, não tem como nós ficarmos lamentando. Porque tem pessoas, né, que elas se acham, né, no poder de questionar, de falar, de olhar para Deus e de quando é que o Senhor vai tirar esse sofrimento? Eu só sofro na minha vida. E fica ali, né, achando, aí como eu brinco, né, o príncipe e a princesa não pode passar por nenhum sofrimento. Ainda mais quando se diz que é de Deus, então não pode mais passar por sofrimento. Então na hora que você olha para a paixão de Cristo, na hora que você olha para o Jesus crucificado, quando você vê ele flagelado, quando você vê aqueles homens batendo nele daquele jeito e ele calado, não tem o que falar. O que é que eu vou falar? O que é que você vai falar? Diante de tanto sofrimento que ele passou, quem somos nós para questioná-lo? Não tem como. E isso faz com que nós, então, sejamos submissos e façamos a vontade de Deus. É por isso que tem gente que diz assim, né? Aquelas pessoas bem simples, quando elas estão sofrendo, elas dizem assim: foi Deus que quis, né? O que é que eu posso fazer? Nada. Ele também sofreu. E os sofrimentos dele foram maiores do que o meu. O que é isso comparado ao sofrimento que ele teve? E a pessoa se submete à vontade de Deus de passar também por este sofrimento. Hoje não. Os cristãos de hoje, eles acham que eles devem exigir de Deus. Está vendo? Eu me confesso, eu faço o meu estudo, eu faço adoração, eu vou na missa e faço isso, me confesso. Agora o Senhor fica fazendo com que eu sofra. Eu não quero sofrer. O sofrimento é uma realidade. Sem Deus ou com Deus você vai sofrer. Esse mundo é um vale de lágrimas. Não tem jeito. Agora é preferível sofrer com Deus e encontrar força na caminhada do que sofrer sem Ele. Né? E aqui vai aquilo que eu sempre lembro, né? Quando eu estou falando do sofrimento de Cristo, aquela mulher que veio se lamentar comigo, dizendo, né? Ah, eu sofro, minha vida é um sofrimento e tal, tal. Eu disse para ela: mas minha senhora, Jesus sofreu também. Aí ela disse: não, ele foi só 3 anos, eu não. Ou ele foi só 3 dias. Eu sou a vida toda. Você está vendo como é que está a cabeça da pessoa? O sofrimento que nós passamos purifica a nossa alma, diminui o nosso tempo no purgatório. É por isso que quando uma pessoa ela morre dando a vida por Jesus, num ato de fé, o sofrimento dela é tão grande de entrega total e de submissão a Deus, que uma pessoa que morre mártir, ela vai direto para o céu. Vai direto. Ao meditar a paixão do Senhor, nós encontramos força para caminhar nessa vida. Parece que é o contrário, né? Por exemplo, você está sofrendo. Aí parece que você olhando Jesus crucificado, você vai dar depressão, né? Ah, ele sofreu também. Não, quando você olha Jesus crucificado, nos sofrimentos que você passa, e eu também, nós encontramos força para caminharmos. Ali nós dizemos assim: se ele sofreu e padeceu e ele foi até o fim, eu também, pela força, por Deus eu conseguirei ir até o fim.
E aí se encontra a força. E haja vista, né? Terminando agora, é que a gente sempre encontra, na maioria das imagens dos santos, eles sempre com a cruz na mão, olhando, contemplando. Na imagem de Santa Teresinha, o pessoal fica mais preocupado com as rosas, né? Mas não é a rosa que é mais importante. O mais importante é o amor dela ao crucificado. Você já parou para pensar na vocação sacerdotal? E você sabe o que é preciso para se tornar um padre e quanto tempo leva esse processo? Pensando nisso, preparamos um conteúdo sobre vida sacerdotal. Acompanhe comigo! É preciso dedicar-se bastante, pois são anos de estudo para ser ordenado padre. Para se tornar padre é preciso frequentar o seminário, fazer uma faculdade de filosofia por 3 anos, 1 ano de apostolado e mais 4 anos de faculdade de teologia. É muito conhecimento, vocês não acham? Mas convenhamos, né? Todo esse tempo de estudo é necessário porque o sacerdote é o responsável por levar os ensinamentos de Jesus Cristo à comunidade cristã. Vamos conhecer o padre Silvio César, da paróquia Santa Teresinha, na cidade de São Paulo. Viver a vocação sacerdotal nesse tempo de formação no seminário, na faculdade, é um ritmo bastante interessante. Primeiro, o fator da convivência, né? Viver com outros jovens, o caminho de formação, quer a formação acadêmica, quer essa formação específica da vida do seminário. A rotina de vida é muito interessante. Temos uma programação de estudos particulares, as aulas da faculdade, os momentos da comunidade, os momentos de oração e, claro, né, como uma vida de jovens, de vez em quando também um passeio, o esporte. Então, são atividades que compõem o nosso dia a dia. As aulas sempre muito bem preparadas, bem cuidadas. Nós temos a formação da filosofia no primeiro momento e depois a formação da teologia. E nós, salesianos, além dessa formação, vivemos também o tempo do noviciado e um tempo que chamamos de tirocínio, ou seja, realizamos num trabalho pastoral já um pouco a formação que adquirimos nesse tempo da nossa caminhada religiosa. De maneira que nesses estudos aprofundamos muito do pensamento humano e, claro, esse conhecimento de Deus a partir de toda a eclesiologia, todos os temas referentes da teologia que facilitam, ajudam, orientam, né, imprimem no coração de um sacerdote esta caminhada de anunciador, de pregador do Santo Evangelho, da Palavra de Deus. Esse tempo de formação, claro, dentro da nossa caminhada, depende muito também daqueles, né, que vivem a vida diocesana e da vida religiosa, entre 7, 8, 10, 11, 12 anos de formação. E depois temos a vida toda para esse bonito caminho que realizamos de escolha como sacerdotes, como religiosos. Vocês puderam conhecer um pouco do Padre Silvio, mas a vida de um sacerdote é muito diferente no dia a dia. Ser padre na rotina de uma paróquia e também na vida de comunidade é um ritmo bastante intenso, porque a vida de comunidade ela tem essa característica muito especial da convivência. O tempo de oração, o tempo de meditação, as refeições que fazemos juntos, o dia a dia, quando também encontramos um tempo como comunidade para um lazer, um descanso, curtir um pouco a vida dos irmãos, o sentido de fraternidade, que é muito bonito também na nossa caminhada, enquanto pessoas que vivem, né, o celibato, vivem esta vida de intimidade, essa vida como pessoas sozinhas, mas que nos abrimos a essa dimensão de sermos irmãos em comunidade. E claro, dentro de uma paróquia, o ritmo é bastante intenso, o tempo todo procurado por pessoas, as celebrações, os eventos que realizamos, as pastorais que acompanhamos, enfim, tudo isso faz com que o dia a dia ele se torne intenso. Claro que cada ambiente paroquial, cada espaço que adquirimos, eles são carregados de muitas atividades, desde o processo de administração dentro de uma paróquia, toda a dimensão pastoral e, claro, a dimensão sacramental, que é o ponto essencial de uma atividade pastoral dentro da paróquia. No fim de tudo,
é você terminar um dia feliz, porque você sai da cama cedinho, retorna bem à noite e tenha certeza de que o seu dia foi muito rico, porque você pôde ser um sinal da graça de Deus na vida dos irmãos, na comunidade e na vida desse lindo povo de Deus que nos procura com muita sede o tempo todo para confissões, para orientações, para os sacramentos e serem também cuidados como filhos e filhas de Deus. Para ser um bom sacerdote, é preciso viver com intensidade as propostas formativas da congregação ou da diocese que escolheu para exercer o seu ministério. Porque quem atendeu ao chamado de Deus para ser um dos divulgadores de sua palavra, precisa ter uma experiência rica e profunda com ele. O chamado vocacional, eu posso imaginar, ele foi chegando ali pelos meus 12, 13 anos, ainda adolescente. Eu achava muito bonita a figura do sacerdote. Não tinha muita noção, da grandiosidade dessa vocação. Depois, estudando nos Salesianos, fui também discernindo isso com os padres que ali trabalhavam na minha cidade em Cruzeiro, até que eu senti fortemente esse desejo de entregar a minha vida nesta missão. Fui vendo esta linda forma de Dom Bosco, a sua salesianidade e dar a vida pela juventude. Assim, toda a minha caminhada, o meu tempo de discernimento com a minha família, também muito católica, muito cristã, me ajudou muito também a alicerçar este desejo. E aí, entrei logo para o seminário no ano de 1990, fiz toda a minha caminhada de formação, foram anos maravilhosos, me ordenei no ano de 2001, portanto foram 10 anos de formação e desde que me ordenei, cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus por ser sacerdote e poderia dizer, se tivesse tantas outras vidas, eu continuaria sendo sacerdote. É viver essa santidade, essa radicalidade, experimentar sim, muitas vezes os desafios, não é? Não é fácil, somos humanos, mas como é bom a gente ter sede da santidade e viver na alegria do sacerdócio, do ministério que abraçamos e assumimos esse caminho de fidelidade a Deus. Agradeço a Deus esse chamado, procuro respondê-lo na minha convicção, na minha santidade e peço a Deus que eu possa ser um sacerdote santo para as pessoas que me procuram. Na semana que vem vamos falar sobre vocação matrimonial com o casal Tami e Ralph. Te espero lá!